E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava um pouco sumido aqui dos tutoriais, mas eu voltei e voltei para ficar. Eu espero, assim espero. Tenham fé, tenham calma. Todos os tutoriais que ainda estão para finalizar serão finalizados ainda essa semana. Porém, segunda e terça agora vai ser o dia do design. Então eu vou começar aqui uma nova série sobre design. Nessa série, processo de criação de um logotipo, nós vamos entender primeiramente toda a teoria, todos os procedimentos, todos os passos, e depois nós vamos fazer a parte prática. Nós vamos desenvolver um logotipo, né, uma logomarca, utilizando todos esses processos que eu vou ensinar aqui agora. Esses processos são úteis se você é iniciante de design, se você está estudando design, se você quer ser um designer melhor ainda, um profissional melhor e quer adaptar as suas técnicas. Bom, aqui é só uma dica do que a gente tem que trilhar nesse caminho de criação de um logotipo. Então vamos começar. O cliente ele chega para você e fala assim: eu quero um logotipo. O nosso primeiro passo é identificar o problema. A seguinte pergunta vai solucionar o seu problema, que é: qual a problemática com a identidade visual do cliente? Com essa pergunta, a gente vai descobrir a necessidade e por que surgiu essa necessidade de criar uma identidade visual, um logotipo, uma logomarca. Então vamos supor, o cliente fala assim: eu estou com essa necessidade de mudar a minha logomarca, meu logotipo, porque não está atingindo o público-alvo que eu quero. Então, o problema do nosso projeto é atingir o público-alvo desejado. A gente tem que resolver esse problema, certo? Aqui a gente vai começar a garimpar os históricos, as metas, o objetivo, visão da empresa. A gente tem que conhecer isso. Quando o cliente ligar para você ou mandar um e-mail e falar: ó, eu quero um logotipo, você vai saber de onde ele é. E eu sugiro a você que pesquise uma breve pesquisa bem rápida sobre histórico, metas, objetivos, visão, missão da empresa. E também o principal objetivo, problema em questão é tornar a marca conhecida explorando as suas qualidades. Então, para isso, a gente vai ter que descobrir as qualidades da empresa do nosso cliente. Bom, feito isso, identificado esse problema, você vai ter uma reunião com o cliente, que pode ser presencial, pode ser via e-mail, pode ser enviando um questionário para ele, não sei. Mas isso é chamado de briefing, onde nós vamos coletar as informações. É uma documentação com todas as informações relevantes do projeto. Então a gente vai descobrir aí desde o histórico sobre a empresa, produto, serviço, diretamente do cliente. O cliente vai dar o seu histórico na sua visão. O objetivo a ser alcançado com o logotipo. Então a gente vai ter que entender o que o cliente quer que o logotipo dele seja, além de resolver aquele problema que identificamos anteriormente. E também o público-alvo que ele vai querer agora, esse novo logotipo que está sendo criado. E as preferências visuais dele. A gente vai capturar tudo isso no briefing. Agora eu vou apresentar a vocês o modelo de briefing, que é as perguntas que vocês vão fazer ao seu cliente. Bom, a gente tem dois aspectos no briefing: sobre a criação e sobre a empresa. A gente precisa descobrir sobre a empresa algumas informações relevantes e sobre a criação algumas informações relevantes. Você pode fazer isso de maneira informal, você pode fazer isso de maneira formal, mas eu sugiro que você faça de uma maneira que seja o mais confortável possível do cliente, para você não ter as respostas preguiçosas como sim, não, talvez, mas também não ter dúvidas do cliente e simplesmente ter uma resposta coesa e concisa ao que você está querendo que seja respondido. Então, sobre a empresa, o que a gente vai saber? Qual o nome e os elementos que deverão compor o logotipo? Ao perguntar isso para o cliente, eu vou esperar que ele diga os elementos obrigatórios da logomarca, ou seja, você tem que tomar muito cuidado com essa questão e orientar o cliente para que a logomarca não seja muito carregada nesses nomes e elementos, mas que também tenha aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente precisa ter no logotipo. Bom, como você descreveria seus produtos e serviços? O cliente vai falar aí livremente, tá? Sobre os produtos que ele realiza, o serviço e como que é, os processos. Ele pode falar o que ele quiser. Ele precisa fazer pelo menos uma breve descrição aí
para que tenha uma noção do que ele está vendendo, do que a empresa dele propõe aos clientes dela. Bom, quais as metas a longo prazo da empresa, produto e serviço? Por que você precisa saber isso? Porque o seu logotipo ele tem que estar antenado. Eu recomendo que você faça um logotipo que pelo menos consiga valer por 5 anos. Então você precisa dessas metas para você, durante o desenvolvimento, saber se aquele desenho, aquela tipografia vão ser adequadas às metas futuras da empresa e quando eles realizarem essas metas. Bom, por que busca por um logotipo? Quais sensações que deseja transmitir com o seu logotipo? Então aqui você vai descobrir a necessidade, né, que a gente já sabia anteriormente, mas ela vai ser mais explícita agora, e também quais as sensações que o cliente quer que as pessoas que compram dele vejam no logotipo. Por exemplo, se for um restaurante do ramo alimentício, ele quer que as pessoas sintam que ali tem os mais saborosos alimentos para se comer na vida. Então ele quer que a logomarca transmita isso. Então ele vai falar aqui um pouco das sensações. Quem são seus principais concorrentes? Essa é uma questão que você tem que ter um enfoque bem grande, porque muitas vezes os clientes não sabem quem são seus concorrentes ou simplesmente eles não consideram a hipótese de que tenham concorrentes. Você tem que ser o mais coeso possível. Não vai forçar o cliente a falar o que ele não quer. Então você vai orientá-lo, falar sobre a concorrência, falar o que são os concorrentes. E, se for o caso, se você conhecer já alguns concorrentes, você pode expor eles ao cliente. Ou se o cliente realmente não tiver interesse e achar que não tem concorrente, pronto e acabou, então você vai futuramente pesquisar os concorrentes do cliente, mesmo que ele não tenha aquela aptidão de saber quem são eles. E aí você tem que perguntar, dependendo da pergunta anterior, quando observa os seus concorrentes, quais são os diferenciais notáveis. Então você tem que perguntar a ele o que é diferente nos outros, o que você vê neles que é agradável e que você gostaria de incorporar até na sua empresa. Entende? Às vezes tem pontos positivos numa empresa e você sabe que tem e você quer aquilo, entendeu? Então ele tem que ser bem claro em falar quais são as diferenças, porque essas diferenças vão ser as igualdades que você vai gerar no logotipo. E qual o perfil do público-alvo? Ele vai descrever um pouco as pessoas que compram dele, com quem ele atende mais, que tipo de faixa etária, que tipo de classe social, essas coisas. Sobre a criação, agora você vai perguntar propriamente dito sobre o logotipo. Aquilo tudo vai ser para conceituação. Aqui eu não sei se existe essa palavra, I'm sorry. Bom, mas enfim, possui slogan? Se sim, deseja que ele faça parte da composição do logotipo? Você tem que deixar bem claro isso também, tá? Se possui slogan, e se ele deseja na composição, se isso é obrigatório, se não, você tem que deixar tudo bem claro. Tem em mente algum estilo ou algo que queira que esteja presente no logotipo? Então você vai começar a capturar elementos que ele goste. Então ele vai falar, eu quero curvas, eu quero quadrados, eu quero retas. Então você vai trabalhar no estilo. Ou ele pode falar, eu quero um estilo medieval, eu quero um estilo moderno, entende? Possui preferência de cor? Você vai abrir um leque também para as cores que você vai trabalhar. Porque aí, quando você fizer uma logomarca, você vai ser certeiro ao ponto que interessa ao cliente. Bom, existe alguma cor que não gostaria que estivesse apresentada no logotipo? Essa pergunta é fundamental. Porque se você acrescentar uma cor que o cliente não gosta, ele vai falar que não tá bom, independente se o desenho está bom ou não. Então você tem que já excluir as hipóteses de errar na cor. Porque a cor é uma composição, mas para o cliente, dependendo se ele é leigo ou não no assunto, ele já vai rejeitar um desenho de cara por causa da cor. Bom, imagine o futuro. Quais são os adjetivos que melhor descreveria seu logo?
Aí, aqui tem uns exemplos, eu coloquei uns exemplos de adjetivo. O cliente ele pode falar simples, conservador, corporativo, dinâmico, elegante. É bom você dar essas opções, certo? Porque às vezes o cliente ele não vai pensar assim, sabe, na hora, mas ele vendo os adjetivos, ele vai conseguir saber o que ele quer e ele pode inclusive citar outros que não estejam listados aqui. Isso é muito importante porque a sua logo vai transmitir isso. E só logo transmitindo isso, essa satisfação garantida ao cliente. Eu tenho um problema com S. Eu não sei se vocês perceberam. Bom, que mensagem e sensação deseja que as pessoas tenham ao ver seu logo? Percebe que eu repeti uma questão anterior, mas por quê? Porque agora eu estou abrindo a mente do cliente, eu estou explorando tudo que ele antes não via quando pensava em fazer um logotipo. Então talvez agora a opinião dele seja totalmente diferente e reflita naquela primeira opinião. Então dá pra gente fazer uma construção bem balanceada. Bom, cite pelo menos 5 exemplos de logotipo de outras empresas que mais lhe agradam. E o que mais lhe chama a atenção em cada uma delas. Porque aqui você vai definir todos os motivos. Tudo que for interessante ao cliente, você vai capturar e transmitir na sua logomarca. Às vezes ele vai gostar, por exemplo, da logomarca de um refrigerante, que não tem nada a ver com o ramo dele, mas aquela logomarca para ele é absurdamente bonita. Então você vai tentar puxar um pouquinho do estilo daquela logomarca, sabe? Você vai ser bem conciso com isso. Bom, como desejo que apareça a tipografia? Novamente, eu sugiro que você apresente esses estilos e, de preferência, que você tenha exemplos de cada um, porque o seu cliente ele pode ser leigo e ele pode não entender muito bem essa linguagem de script, itálica, light, negrita, manuscrito, informal, livre. Então, você faz assim, ó, um Azão e um Azinho, um A maiúsculo e um A minúsculo, em todos esses estilos, certo? E nomeia, claro, tem legenda. Aí o cliente vai ver, ó, você apresenta pra ele, ó, esse é o estilo tal, esse é o estilo tal, qual mais lhe agrada e tal, e tal. Claro que isso é só uma pesquisa do cliente, tá? Nós não estamos vendo o nosso lado de design ainda, nós estamos vendo a preferência do cliente. Onde usará o seu logotipo? Então você vai perguntar pra ele onde ele vai usar. Ele vai falar todos os meios que ele vai usar. Tente explorar isso ao máximo possível. E desses meios que ele citou, né? Qual o local de principal uso? Isso é fundamental. Por quê? Porque você vai focar o seu logotipo no principal uso, adaptável para os outros meios. Se o principal uso for na internet, então você vai fazer um logotipo mais artístico, voltado em PNG, por exemplo, para a internet, e adaptável aos meios impressos e tudo mais. Qual o tempo de entrega desejado? Bom, muito cliente vai falar para ontem, muito cliente vai falar não sei, muito cliente vai falar o quanto antes possível. Isso aqui é só para você ter um balanceio na hora de gerar o seu orçamento, tá? Que dependendo, quanto mais o cliente quer, mais rápido ele quer, provavelmente você vai ter que custar mais caro, né? Vai custar mais caro porque você tem outros projetos também para fazer. Não deixe de se valorizar. Por isso que é importante saber a necessidade do cliente em relação ao tempo. Existe algum valor de investimento para esse projeto? Bom, vamos lá. O cliente pode falar no mínimo possível, o cliente pode jogar um número, por exemplo, eu quero R$50 essa logomarca. E você tem que saber manusear isso muito bem. Você tem que saber gerar isso na piadinha, ou fazer uma descontração ali, se ele falar um valor muito baixo. Mas, geralmente ele não vai deduzir um valor, ele só vai falar se ele quer o menos possível, gastar o menos possível. Mas isso aqui é importante também para você definir o seu prazo, o seu orçamento. E, por fim, você tem que ser o seu próprio cara do marketing. Você tem que falar se ele deseja algum serviço especial para esse logotipo, né? Ilustração, identidade visual, cartão de visita, algum pacote, porque aí você já fecha o pacote e já sai ganhando mais, entende? Bom, a próxima etapa, depois que você fez lá a reunião, depois que você fez o briefing, a próxima etapa é a pesquisa.
Na pesquisa você vai buscar referências, você vai fazer uma coletânea sobre o minimundo. O minimundo é o ambiente em que o ramo, né, ambiente em que o seu cliente trabalha. Você vai fazer também a pesquisa em concorrentes que já foram citados lá anteriormente, e também você vai pesquisar sobre as experiências de clientes que utilizam dessa empresa que está contratando você. Então você vai tentar perceber a sensação deles ao falar dessa empresa. Depois que você fez essa pesquisa, montou seu plano de pesquisa e tá tudo certo, agora nós vamos falar de conceito. O conceito, a gente vai pegar tudo aquilo do problema, do briefing, da pesquisa e vamos sintetizar as ideias. Sintetizando, a gente vai ter que encontrar o conceito, os símbolos utilizados, a tipografia a ser utilizada e as cores a ser trabalhada. Aí, com essas informações bem enxutas, bem preparadas, a gente vai começar a definir a linguagem do logotipo. A gente vai criar formas e composição para ele, fazendo a criação de rascunhos. Pode ser manual, pode ser a lápis, a caneta, aí tanto faz. Você pode fazer 1001 rascunhos. O importante é você fazer o máximo de rascunho possível enquanto você tiver a ideia. E é importante também você estar inspirado. Por isso eu sugiro aí 2 sites, o logopound.com e o logoblink.com, para você ter exemplos de logomarcas lá e você se inspirar, né? Você conhecer outros aspectos de design e tudo mais. Você está inspirado, está com o papel na mão e a caneta? Começa a trabalhar nas formas, composição, utilizando conceitos, símbolos, tipografia e cores que já foram pré-estabelecidas. Pense nisso. Bom, depois que você fez todos os rascunhos, você vai fazer o seguinte. Você vai começar o desenvolvimento da sua logomarca, certo? Então você vai pegar esses rascunhos, provavelmente, se você tem uma mesa digital, você vai desenhar por cima, ou se você não tem, você vai fazer um scanner, ou você vai tirar foto, eu não sei. Ou você vai desenhar direto no computador, né? Você faz a vetorização e coloração. Eu, sinceramente, sugiro o Adobe Illustrator. E é esse software que eu vou usar nesse tutorial, que nós vamos aprender a usar ele. Agora, você pode usar também o CorelDRAW. Muitas gráficas ainda utilizam o CorelDRAW, apesar de que eu não gosto muito. Mas vai da sua escolha. E você pode também fazer compatibilidade, né? Então, depois de desenvolvido esses modelos, eu sugiro que você limite-se na apresentação para o cliente em mostrar somente 5 modelos, os 5 melhores. E que pelo menos 2 desses 5 fujam parcialmente da ideia do cliente, ou seja, que tenha um pouco de você ali, que tenha a sua visão daquele negócio e também os que tenham a visão do cliente para aquele negócio. Porque aí você vai poder expandir melhor as ideias e talvez o cliente até goste de uma coisa que ele não sabia que ele ia gostar, que é a sua ideia. Bom, você vai explicar também para o cliente bem claro tudo aquilo que você enxutou antes, que é o conceito, símbolos, a tipografia, a clore. Você vai ter que mostrar o conhecimento sobre aquele desenho, sobre aquela logomarca. Isso vai mostrar que você realmente fez um estudo, que você tem credibilidade e que você conseguiu puxar a essência que foi transmitida lá desde o briefing. O cliente vai dizer, você vai ter que ouvir tudo que ele tem a dizer. Ele pode, a princípio, recusar alguns modelos ou querer fazer algumas modificações. Sempre que ele fizer uma modificação, é interessante que você refaça parte do briefing. Refaça parcialmente o briefing sobre a criação da logomarca, tá? E desenvolva novos modelos ou use os que você já tinha lá, que você ignorou inicialmente, mas que talvez sejam ideais para o cliente. É muito importante ouvir bem a opinião do cliente. Bom, feito isso, feito diversas apresentações, uma só, o cliente escolheu. Então a gente vai para a análise final. Essa análise final é analisar se tudo aquilo alcançou os objetivos lá do começo. Você vai voltar no começo e rever se tudo
está incluído nessa logomarca, nesse logotipo, e se tem o impacto que foi desejado lá desde o início. Também você vai perceber a satisfação do cliente ao aprovar a logomarca. Você vai aguardar a aprovação do cliente, aprovado, finalizado, vamos para a finalização. O que seria essa finalização? Seria entrega. Eu vou apresentar aqui para vocês um manual de uso das marcas, que é a entrega desse projeto, como ele deve ser organizado e sistematizado para que tudo ocorra bem. Mas claro, isso depois que tudo tiver aprovado, tudo tiver analisado, no final. O manual de uso da marca. Então você vai ter uma apresentação onde você vai falar para que serve esse manual, conceitos da empresa e o conceito da marca. Você vai falar sobre as proporções e medidas, ou seja, você vai falar do tamanho do logotipo que você desenvolveu e a proporção dele para que ele não fique irregular. Você vai falar a zona de exclusão. A zona de exclusão é a área que vai ter em volta do seu logotipo para que ele fique num ambiente seguro. As reduções máximas, você vai definir quanto que pode ser reduzido, né? Depois disso, por exemplo, não pode ser mais reduzido que 2 milímetros. Você também vai falar sobre os variantes da cor. Esses variantes de cor, você vai apresentar todas as cores que o seu logotipo pode ter. Por exemplo, ele é vermelho, só que ele pode ter um tom de laranja. Ou ele pode ser preto e branco. Ou ele pode ser em tons de cinza. Todas as variações de cor do seu logotipo. As cores padrões são as cores oficiais. Você vai colocar cada uma das cores, vai falar o Pantone dela, o CMYK dela e o RGB dela. Deixar tudo isso muito claro para quê? Para que não haja divergência de cores na hora de mandar para uma gráfica, por exemplo. Você também vai abordar sobre a aplicação em fundos. Como uma logomarca ela pode ser aplicada em fundos normais, né? No caso essa sua logomarca, e em fundos instáveis, como ela deve ser aplicada. A versão monocromática, que é preto e branco. Os usos indevidos. Eu coloquei os principais, mas varia de acordo com a sua logomarca. Então, é interessante falar e mostrar, né? Mostrar lá a logomarca feita desse jeito com um X na frente. Bom, não rotacionar, por exemplo, não distorcer, não alterar as cores, não alterar a tipografia, a tipologia, não desalinhar elementos. Esses são os principais. Mas variando, a sua logomarca pode ter mais ou menos, não sei. Tipografia, onde você vai detalhar a fonte, de preferência digitar toda a fonte e colocar todos os tipos dessa fonte e, de preferência ainda, anexar ao envio o arquivo fonte, se ela for uma fonte muito diferente. Bom, e por fim, a tabela aí de arquivos digitais. É recomendável que você tenha um TIFF em CMYK, né, para utilizar impressos. Você tem um PNG em RGB para vídeos, TV, projeções e internet. Que você tem um arquivo PDS. PDS não, PSD, né? O arquivo do Photoshop, né, para você organizar as camadas e tudo mais. O CDR, se você desenvolveu em Corel. E o AI, se você desenvolveu em Illustrator. Esses aí podem ser utilizados em diversos, né, por gráficas e tudo mais. Bom, o nome dos arquivos é interessante você padronizar. Então, por exemplo, tem aí CMYK, RGB, ESP, PB, TIFF, PNG, PSD, CDR, AI. Então, quando você for salvar um arquivo, você fala assim, o nome da marca, underline. O formato, se é CMYK, RGB, ou se é especial ou preto e branco, a cor e ponto a extensão, certo? Porque aí fica fácil de identificar. Eu quero esse aqui, esse PSD CMYK, eu quero esse TIFF CMYK, eu quero esse PNG RGB, entendeu? Fica bem claro. Esses são os principais, mas você pode fazer outros arquivos conforme variar a necessidade. E só para acrescentar, por fim, eu vou falar sobre os prazos. Os prazos é um questionamento assim muito comum. Por quê? Porque as pessoas, elas não sabem quanto falar, por quanto tempo vai desenvolver. Aqui eu dou um prazo mínimo, tá certo? O prazo mínimo para o problema e briefing é 1 dia.
para pesquisa 2 dias, para o conceito 2 dias, para o desenvolvimento que é a vetorização do conceito 1 dia, para apresentação 1 dia e para análise final 3 dias para desenvolver o manual de uso da marca e aprovação do cliente. Então o prazo mínimo aí para desenvolver uma logomarca é 10 dias. O orçamento não é uma coisa que eu vou abordar agora, mas se vocês quiserem saber, é só escrever aí no comentário que eu respondo a vocês ou entre em contato, tá bem? Bom, pessoal, é isso. Esse foi um longo aí teórico, né? Sobre os processos de criação de uma logomarca. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, esse conteúdo e também que tenham gostado aqui da maneira como eu falei. Na próxima continuação desse tutorial, nós vamos abordar sobre tudo isso na prática. Nós vamos desenvolver uma logomarca, nós vamos ter um briefing, nós vamos ter uma pesquisa de mercado, nós vamos ter concorrentes e etc, etc, etc. Ao final a gente vai ter esse manual de uso da marca aí e eu creio que isso vai ser muito importante para agregar valor a vocês. É isso aí, se você gostou desse vídeo, dá um like, divulgue aos seus amigos. Se você não gostou, dá um dislike, não importa. Se você quiser, comente. Fale aí se você gostou, o que você quer para os próximos tutoriais. Se inscreva no canal se você viu isso em algum lugar e não está inscrito. E por favor, sempre nos acompanhe. É isso aí, valeu, falou, até mais.